ô Samuel Conrado. Fiz campanha. Hashtag coloca o Guilherme. Sério, por que o Guilherme tem que ter mais oportunidade desse? Eu coloquei o Guilherme como titular na vaga do Pedro Raul, viu? Como eu sou autor. Contra o Corinthians, não foi? Contra o Corinthians. Tu viu? Contra o Corinthians, né? Sim, contra o Corinthians eu coloquei ele como titular. Eu também acho. Coloquei. Só fui audaciosa? Foi não, Denise. Assim, pelo que o Ailon tem feito, o Guilherme merece mais espaço. Eu acho que ele não... O Ailon é pior do que o Guilherme ou Samuel Conrado? O Guilherme é pior do que o Ailon? Em relação à minutagem, o técnico Léo Condé tem escolhido mais o Guilherme ali, né, nos últimos jogos. Só que, na verdade, o Guilherme tem ficado escanteado, na verdade, né? O Ailon foi escolhido do Léo Condé nas últimas partidas, então, nas escolhas do comandante alvinegro, o Ailon tem a preferência do coração de Léo Condé. Pois é, aí eu não entendo não, viu? Coração de Léo No Condé. jogo contra o Inter ele não entrou bem não, viu, Ailon? Mas tem um tempinho que ele não tá entrando não bem, foi né, só no amiguinho? jogo contra o Inter não, né? Ai, Denise, vai queimar o garoto, tem que dar oportunidade. Queimando ou desqueimando e tem que dar oportunidade. Vai uma vez, vai outra. Denise, contra o Corinthians. Como é, queimando ou desqueimando. O negócio é esse. O Ailon, ele foi o titular, o Guilherme entrou poucos minutos e eu consigo falar pra você que nos poucos minutos que o Guilherme entrou, ele fez mais que o Ailon. Eu não tenho nem dúvida, se a gente pegar o mapa de ações, Ailon 60 minutos, Guilherme o restante, ele fez mais ações. Mas aí às vezes é a confiança do jogador. O Ailon pra mim é um atleta que ele foi mantido no elenco, respeito da temporada passada. Se justificou porque ele tinha feito os gols, aquele trio de ataque. Ele perdeu 2 jogadores, só sobrou ele, né? Ele foi mantido no time. Mas ele parece que tá sem confiança, Denise. Ele tem sido muito criticado, né? Muito cobrado. Realmente, ele não tá bem com relação ao quesito técnico mesmo, né? Naquele jogo passado contra o Inter, o Pedro Raul ajeita uma bola pro Ailon finalizar, ele não tem a confiança de chutar, ele toca pro Galeano. Depois eles têm um contra-ataque em velocidade, o Ailon puxa o contra-ataque, a bola tá com ele, é 3 contra 2, ele erra o passe pro Galeano. Ou seja, ele não toma a melhor decisão. E por conta disso, abre margem para essa outra movimentação. Que isso para mim, Denise, é outra questão do Condé, né? O Condé, a gente fala que ele é pragmático, né? etc. Mas realmente ele tem aquele time titular. Eu não sei se ele é assim, porque ele olha pro banco e diz, não confio muito nesses caras. Não é nem questão de confiar, Alexandre. Eu acho que é do nível técnico. É o nível técnico. Não vou ficar mexendo muito, não vai mexer porque vai cair. Eu confio mais nesse time aqui. Isso aqui, né? Talvez possa ser isso, mas aí são situações que não tem como a gente falar pelo treinador. Claro, né? claro. Mas eu imagino. É uma opinião. Eu imagino dessa forma, porque ele realmente insiste em alguns atletas, outros ele coloca menos. O próprio Lucas Lima é um jogador que ele utilizou pouquíssimo, né? Foi uma grande surpresa ele ser titular contra o Internacional. Sim. Nem acho que o jogador foi mal, acho que ele fez... Não, mas ainda precisa de mais... Ele teve uma boa exibição por ali, mas a dupla dele de volante é Dieguinho e Fernando Sobral, é o Lucas Mugni que joga à frente dessa dupla. Inclusive, jogo passado contra o Internacional, o Condé ficou falando que o Mugni tinha feito muita falta e tudo mais, mas o Mugni ele já não vem jogando bem, né? Desde que entrou nessa seara da renovação ou não, meio que ele caiu um pouco de nível. E tá sendo muito marcado também, eu vejo por esse lado. Outra forma de observar, também, né? Eu vejo pra esse lado. Contra o Mirassol, aí ele não vai ter isso, né? Ele vai ter do trio de ataque, o trio de ataque titular mais o Mugni. Vamos saber se só isso é suficiente para tentar superar o Mirassol. Agora, eu queria dizer que para além desse aspecto de pragmatismo, eu questiono muito essa realidade do Guilherme, porque até mesmo nas entradas, como o Alexandre citou, o Guilherme muitas vezes tem sido preterido. Então a gente não fala de um jogador que, tudo bem, eu não quero mexer no meu esquema, pensando como Léo Condé. Quero manter o Pedro Raul, até porque não faz sentido você sacar o Pedro Raul, por exemplo, para trocar por outro jogador, porque o Pedro Raul é o principal atacante do Ceará. Precisa permanecer ali mesmo quando ele não marca gol. A gente sabe que ele é importante ali, porque ele faz muito bem o pivô, ele ajuda os pontas de certa forma, é um jogador muito participativo. Agora, quase todas as vezes que no decorrer de uma partida o Pedro Raul precisa ser sacado, ou até o Léo Condé faz uma opção por colocar um outro atacante, jogar com 2 centroavantes talvez, né, um mais aberto e outro mais centralizado, quase sempre a escolha é pelo Ailon e não pelo Guilherme. Então o que eu acho que poderia acontecer de mudança, de transformação nessa mentalidade do Léo Condé seria dar mais oportunidades e com sequência ao Guilherme. Não como titular, mas entrando nas partidas. Só mais assim, cedo, né? Entrando mais cedo, né? E entrando mais. Porque eu tava olhando aqui, Denise, ele entra ali, tem uma sequência aqui que ele entra bastante, ó. 4ª rodada, 5ª e na 6ª. Ele entra 3 jogos seguidos.
Contra Vasco, que ele inclusive dá uma assistência pro Pedro Raul, foi talvez o melhor jogo dele. Contra o Bahia e contra o São Paulo, ok. Ou seja, se imaginava, ó, Guilherme tá ganhando mais minutagem, tá entrando mais, vai ter uma sequência como reserva e vai se configurando como essa sombra imediata do Pedro Raul. Só que depois ele passa vários jogos sem sair do banco de reservas. E aí volta nessa partida contra o Corinthians, entra ali nos minutos finais e como o Alexandre citou, entrou e entrou bem, entrou com vontade. O que já leva a pensar, por que então no jogo contra o Internacional é feita a escolha pelo Ailon e não pelo Guilherme, que era alguém que estava entrando bem? Então o que eu acho que falta um pouco ao Léo Condé, para além desse pragmatismo, é, ok, eu não tenho um banco tão qualificado assim, mas deixa eu apostar pelo menos naqueles que estão demonstrando mais vontade, como o Guilherme. Se ele é um jogador que tá entrando e quando entra demonstra vontade de participar, de ajudar, deixa eu apostar nele, já que a gente tá vendo que o Ailon tá recebendo as oportunidades e não tem correspondido à altura. Então, nesse sentido, eu acho também que precisa dar uma mudança de mentalidade. E aí eu lembrei de outra coisa também que o Alexandre estava citando aí sobre o Lucas Mugni, sobre o próprio Ailon. É engraçado porque o Ceará teve uma reformulação muito grande para essa temporada, só que alguns jogadores que permaneceram do ano passado para cá melhoraram de desempenho, e aí eu cito o Matheus Bahia principalmente e o Lucas Mugni. Eu acho que talvez nesse recorte mais recente o Mugni não esteja tão bem, mas se a gente pegar a temporada como um todo, o Lucas Mugni e o Matheus Bahia estão jogando até mais do que eles jogavam na Série B, só que alguns jogadores que o Ceará renovou do ano passado para cá, que se esperava muito deles, não tem correspondido. Eu coloco nessa balança principalmente Lourenço e Ailon. São jogadores que têm tido oportunidades com o Léo Condé, né? Alguns torcedores até cobram o fato do Lourenço estar tendo muitas oportunidades. Praticamente todos os jogos o Lourenço entra dentro de campo, mas ele não tem conseguido corresponder, assim como o Ailon. Então são jogadores que permaneceram, eu estou citando aqui 4. 2 estão melhores na minha avaliação, outros 2 estão piores. E aí cabe ao Léo Condé e o departamento de futebol fazer essa avaliação. Será que vale a pena a gente continuar oportunizando alguns desses jogadores e deixando outros de lado? Ou será que vale a pena inverter essa lógica? Tá aí, bora chamar o Samuel Conrado. Fala, Samuel Conrado. Tem que dar oportunidade pra esses meninos, rapaz. Só vão criar marra e jogando. Ai, vai queimar o garoto. Vai queimar nada. Só vai criar marra jogando. Bota os homens pra jogar. Se for, né, ruim, dá uma segurada. Se não, deixa os homens liberados aí, né? Não, Samuel, bota moral nessa casa aí, Samuca. Samuel Conrado. Muito bom dia, Gata Show. Bom dia a todo mundo ligado aqui na Verdinha e também na TV Diário. Um forte abraço pro Alexandre, pro Daniel Farias. Boa. O Alvinegro de Porangaba-Sul, Denise, que tem apenas 2 dias de preparação. E quem vai ter mesmo oportunidade no jogo é o Nicolas, lateral esquerdo. Porque o Matheus Bahia tá suspenso, né? Tomou o terceiro amarelo, tava pendurado. E aí fica a disputa, né? Porque o Léo Condé, em algumas partidas, poucas na verdade, ele fez algumas mudanças ali para adaptar alguma situação quando ele não pôde contar com um atleta titular. Para a partida de amanhã contra o Mirassol, o Matheus Bahia é uma dor de cabeça, porque ele tinha 26 jogos com a camisa do Vozão, ele é o vice, é o segundo cara com mais passes para gols com a camisa do Vozão na temporada, atrás apenas do Lucas Mugni, que tem 8, o Matheus Bahia tem 4, e ele é um homem importante ali no esquema tático de Léo Condé. Detalhe é que Nicolas entrou em campo em algumas ocasiões, tem o Rafael Ramos, que também já jogou como lateral esquerdo improvisado, e aí o comandante alvinegro vai ter apenas 2 dias de preparação para escolher entre o português Rafael Ramos e também o Nicolas, que tem entrado já de ordem quando o Matheus Bahia não pode ser utilizado, né? No caso, para este jogo, é a baixa do Vozão pensando no compromisso. Mas o técnico Léo Condé tem que ficar de olho, sinal de alerta ligado, com outras peças, porque tem 4 jogadores pendurados. O William Machado, o Fabiano Souza, o Dieguinho e o Galeano. São 4 jogadores que podem desfalcar o vovô nas próximas partidas. E a gente vem destacando aqui no Jogada Primeiro Tempo. É uma sequência difícil. A equipe alvinegra enfrenta o Mirassol, que está a 3 pontos do vovô na tabela de classificação, mas vive um bom momento. Depois encara Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo no encerramento do primeiro turno. Por isso, o técnico Léo Condé não vai poder contar com o Matheus Bahia, mas já está pensando ali nas peças que podem ser desfalques nos próximos jogos também. Samuel falou 2 coisas aí importantíssimas, né? Primeiro, essa questão dos atletas pendurados. Se você já tá com o time enxuto, se você não tem contratação, meu amigo, você não pode nem olhar pro lado pra levar cartão. E se ficar pendurado, o jogo é bem facinho, pra não dizer o contrário, né? É. Cruzeiro fora de casa. Aí, segundo ponto importante aí dessa fala do Samuel, a sequência.
Não é. Ai, Denise, vocês estão exagerando. Não, gente, não é exagero, não. A sequência não é nada fácil. Já a começar com o jogo amanhã do Mirassol, que a obrigação é vencer mesmo. Já o Samuel traz a palavra do Léo Condé falando sobre esse assunto. A obrigação é vencer mesmo, porque o resultado... Ai, o empate com o Mirassol tá vindo muito bem. Tá bem, mas o empate não é resultado bom não, Alexandre. Terrível o empate. O Ceará, ele se coloca na condição de ser obrigado a vencer. Nenhum time é obrigado a nada, Denise, mas quando a gente fala do Ceará, o Ceará, o resultado contra o Corinthians foi, assim, um resultado criminoso. Do jeito que o Ceará perdeu, Corinthians sem fazer nada, segundo tempo, um gol escandaloso ali, viu? Uma falha ali, bizonha, e aí você desperdiça pontos jogando em casa. Aí você vai pro jogo contra o Internacional, o time até lutou, né? Teve oportunidades, talvez o empate com gol seria um resultado mais justo, mas futebol não é sobre justiça, não. É sobre eficiência. E o Ceará não demonstrou isso. Se a gente parar para pensar, Denise, que foram disputados, né, 15 pontos, o Ceará só somou 3. É muito duro isso. O Ceará ficou estagnado na tabela de classificação. Aí você tem o crescimento de outros clubes que estão abaixo dele, né? Só um clube que tem vencido os últimos jogos, Denise, o Vitória. Venceu agora um jogo. E agora, o próximo adversário do Vitória amanhã é o Sport. O Sport é o lanterna, não ganhou nenhum jogo. O Vitória vai jogar no Barradão, totalmente embalado em busca desse resultado. Tá com o Fábio Carille, novo treinador. Então, os clubes que estão abaixo, eles estão começando a ganhar. E a gordura da pontuação vai se esgotando. Por isso que o jogo contra o Mirassol se torna um jogo muito difícil, porque o Ceará se coloca na condição de ser obrigado a vencer. Ele é obrigado a vencer, para ele tentar respirar um pouco. Porque depois do Mirassol, Denise, que eu já acho que é um jogo difícil, o Ceará ele vai enfrentar só 3 dos 4 integrantes do G4. Qual é o G4 de momento da Série A? Cruzeiro, adversário do Ceará no fim de semana. Flamengo, adversário do Ceará depois. Palmeiras, adversário do Ceará no fechamento do primeiro turno. É uma sequência dificílima. E ele começa o próximo turno contra o Bragantino, que está no G4. Exatamente. Ele vai enfrentar em sequência os 4 integrantes do G4. Se o jogo do Fluminense, que está aí no meio do limbo, não entrar também nessa conta. É uma sequência dificílima. É muito complicado. E aí ele vai precisar tentar tirar pontos do Mirassol. E aí você pensa, é um time qualquer. Não. Mirassol, 7º colocado, muito ajustado. Não perdeu para nenhum time paulista, ou seja, ele ganhou de todo mundo, só empatou com o Palmeiras, mas ganhou do Santos agora 3-0, ganhou do próprio Corinthians, que é o adversário que o Ceará perdeu. Então é um time muito ajustado. No papel, Denise, talvez nem seja esse elenco todo, né? Talvez se o Ceará contrata um jogador que está no Mirassol hoje, antes dele chegar no Mirassol, a torcida iria criticar, porque, poxa, Reinaldo, lateral que estava sem espaço lá no Grêmio, Walter, né, o goleiro mais experiente, mas eu acho um bom goleiro, inclusive. Aí lá no ataque, algumas peças também que talvez não estejam nessa... Muita gente acredita que não estão na primeira prateleira, mas o que o Mirassol fez? Um time ajustado, um time organizado, uma das melhores defesas da Série A do Campeonato Brasileiro, um bom treinador, e eu acho que joga um pouco aliviado de pressão, que é um time que está debutando na elite do futebol brasileiro, né? Tá muito tranquilo. Então não é um time para ser desprezado. É um time para você utilizar como exemplo. Porque também não tem muito dinheiro não, Denise. Mirassol não tem dinheiro não, mas está contratando. Então é muito importante você olhar por esses bons momentos, né? É um time que subiu junto ao Ceará e está na 7ª posição. O Ceará está em 11º. 2 times que chegaram à primeira divisão no momento. Tem 2 que estão na zona, né? Que é Santos e Sport. O Ceará é o 11º e o Mirassol é o 7º colocado. Bora falar agora de Agrocel, gente. Especialista em